Prezados, essa mensagem muito valorosa para todos nós, mostrando o valor de algo criado por nosso Deus, que é a base da sociedade, a nossa família, a família particular de cada um de nós, e por que não a nossa maior família, a família apostólica. Vejam, prezados, que o nosso Deus, quando Ele criou tudo o que há de belo, no momento em que foi criar o ser humano, o seu amor maior, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto é, com qualidades perfeitas. Deus criou o ser humano com as melhores qualidades e com o objetivo de formar uma família, mas uma família santa. Mas vejam, prezados, que desde o início o ser humano traiu a Deus, criando um dos primeiros pecados chamado desobediência. Mas veja o amor de nosso Deus para com cada um de nós, para com a raça humana, para a sua maior criação, o seu amor maior, que são os seres humanos. Deus foi enviando os profetas. Cada um desses profetas vinha com uma missão. Muitos poucos foram ouvidos e atendidos. Até que chegou um ponto em que o mundo estava se autodestruindo a si próprio. E Ele, olhando lá do alto dos céus, Ele mandou o seu amor maior, a sua primeira criação, nosso Senhor Jesus Cristo. Seu Filho, prezados, veio a esta terra, trouxe ensinamentos preciosos, trouxe a paz. Mas foi 3 anos de ministério. Novamente, o ser humano o traiu. Deus, prezados, naquele dia podia ter encerrado toda a sua obra, porque foi Ele quem criou. Mas veja o amor de Deus, o amor do Filho, o sangue derramado, que está dando mais uma oportunidade a todos nós nos dias atuais. Porque se não fosse o amor do Pai, o amor do Filho, o sangue derramado, a partir daquele dia o ser humano já não teria mais direito à salvação, já estaria condenado. Então nós temos que dar muito valor em tudo que o nosso Deus nos deu. E algo de maior valor é a família. Vejam, prezados, que aqui é mostrado para nós, em um parágrafo aqui, dizendo assim: entretanto, para que se cumpram os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha desde o seu início alicerces e fundamentos seguros, já desde o namoro e o noivado. Mas para que esses 2 jovens, prezados, que estão iniciando este namoro, este noivado e uma futura família, se eles precisam ter esses alicerces, aonde eles buscam este alicerce? Sabe aonde? Lá na nossa família, lá dentro da nossa casa, no proceder entre família. É lá que ele desde criança aprende o que é necessário para um dia ter uma família. É através dos pais, do ensinamento dos pais. Mas vejam, prezados, que muitas vezes isso não acontece. E isso é triste. Porque muitas vezes aquele pai e aquela mãe, tendo os seus filhos pequenos, muitas vezes esquecem daquilo que foi nos ensinado, esquecem daquilo que a Santa Vó Rosa nos deu, daquilo que o irmão Aldo tanto lutou. E o proceder desse pai e dessa mãe não condiz com aquilo que é ensinado. Muitas vezes esse pai briga com essa mãe, maltrata essa mãe, trai essa mãe. Muitas vezes chega ao absurdo de agredir. Muitas vezes isso é de parte da mãe também. E nós não podemos nos esquecer de um fato: que o espelho de um filho é o pai, o espelho de uma filha é a mãe. E quando esse espelho está sujo ou riscado, nós mesmos, olhando para um espelho, nós dissemos: está sujo, está riscado. É assim, prezados, quando um pai e uma mãe não colocam em prática aquilo que é ensinado. Infelizmente, aquela criança não vai ter um bom ensinamento. Se dentro daquela casa eles têm aquela desunião, um não respeita o outro. Se o pai age assim com a mãe, de que maneira este filho irá agir quando ele tiver a sua namorada? Se o exemplo dentro da casa foi o pai maltratando a mãe. Se esta filha muitas vezes vê a mãe maltratar o pai, de que maneira ela vai tratar o futuro namorado dela? E de que maneira essa família vai ser formada em alicerces e fundamentos seguros? Por isso é importante, prezados, fazermos essa reflexão. O presente maior dado por Deus a nós chama-se filhos. Não existe nada neste mundo que tenha maior valor.
O senhor, a senhora pode ter a faculdade que tiver, o conhecimento que tiver, o dinheiro que tiver. Não vale mais do que a vida de um filho. Nós temos um hino que o coral canta que diz assim, que mães é criar filhos para Deus. E no momento que uma mãe apostólica tem esse direito de conceber um filho dado por Deus, tem que lutar muito. Porque o nosso Deus espera que essa mãe um dia devolva esse filho para Ele. E ouvindo da boca do nosso estimado profeta Santo Hermoaldo, ele disse muitas vezes, a luta de uma mãe, a luta de um pai, a sinceridade de uma mãe, a honestidade de um pai, salva um filho. Prezados, no passado, quando nós éramos crianças e jovens, nossos pais cobravam muito de nós. Nós éramos muito cobrados. E certa vez, conversando com o nosso estimado profeta Santo Hermoaldo, mostramos para ele que o nosso pai, nós tínhamos horário para tudo. E o nosso pai cobrava de nós. Sabe qual foi a resposta do Hermoaldo? Ele falou assim, só que todos os pais que agiram desta maneira, hoje a maioria de seus filhos estão conosco. A maioria é pastor, é corista, é músico, é regente, é obreiro, é um membro de valor. E ele falou assim, e hoje, como é que fica daqui para frente? Então, prezados, já tinha uma preocupação de muito tempo com a questão da formação da família. Por quê? Porque os nossos jovens, esses que estão aqui e os que virão, são o futuro desta igreja. E de que maneira nós vamos conseguir manter esta chama acesa? Se muitas vezes lá no lar, onde esses jovens vivem ou nasceram, não tem aquilo que é necessário, que é o amor, o respeito. Tem que entender que o direito de um vai até onde começa o direito de outro. Então é importante, prezados, fazermos uma reflexão. Por quê? Porque somos seres humanos e somos suscetíveis a erro. E o inimigo, ele luta contra nós. Ele não quer ver a vitória desta família. Ele não quer ver o senhor, a senhora andando com sua família feliz, tendo paz, tendo prosperidade, tendo saúde. Ele vai lutar todos os dias, todos os momentos, para que percam a fé, para que tenham maus pensamentos, para que muitas vezes julguem as coisas com o olhar do mal, não confiem. Sabe por que eu lhes afirmo isso, prezados? Porque certa vez o Hermoaldo falou assim, você não tem noção do poder do mal. Você não tem noção do que ele é capaz de fazer com uma pessoa. Ele falou assim, ele não tem pressa. Pode levar 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Se a pessoa der lugar, ele pega. E chega a um ponto que eu e a avó não conseguimos fazer nada. Porque a pessoa virou-se totalmente as costas para Deus. Só que ele disse assim, quando você estiver diante de um perigo, diante de um erro, diante de um pecado, lembre da avó e de Maria Santíssima, eu gosto muito delas. Vejam, prezados, que só nessa palavra do irmão Aldo, ele mostrou algo grandioso, chamado humildade. Ele tinha todo o direito de dizer, lembra de mim, mas ele não disse. Ele disse, lembre da avó, lembre de Maria Santíssima, porque eu gosto muito delas. E se você estiver diante de um erro, diante de um pecado, e você lembrar delas, você não peca. A tua consciência vai acusar e você não peca. Ele falou, só não te esqueça de uma coisa, amanhã vai ser muito pior. Porque o inimigo, prezados, ele não sente felicidade quando um casal se dá bem, quando os filhos se dão muito bem, os irmãos que se respeitam. Ele quer ver a destruição total. Ele não quer ver o senhor e a senhora muitas vezes se ajoelhando para fazer uma oração. Ele não quer ver o senhor e a senhora, você jovem, diante de um perigo iminente, clamar pelo nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Ele fica furioso, porque ele quer ver a destruição. E sabe o que é mais triste, prezados? Que nós estamos perdendo muitos jovens. Muitos estão ficando pelo caminho. Por que isso está acontecendo? É importante refletir, algo está acontecendo de errado, que os nossos jovens estão ficando pelo caminho. Muitos desses, prezados, muitos desses vêm na sua formação familiar. Muitos desses pais que estiveram diante do altar, fizeram uma promessa para Deus, para Jesus, para a Mãe Maria Santíssima, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Alto. Vieram aqui diante do pastor, do coral, dos membros, dos amigos, dos parentes, e fizeram uma promessa. E Deus, prezados, ele não é brincadeira.
Não é obrigado vir aqui prometer. Mas se prometeu, não te esqueça que Deus vai cobrar. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia, mas tudo isso tem um limite. Da justiça de Deus ninguém escapa. Nós vamos ter que prestar conta para Deus de todos os atos que realizamos aqui nesta terra. Aí, prezados, muitos desses jovens vivem numa família que não tem paz, não se amam, não se respeitam. Aí ele não tem coordenação na vida para estar no nosso meio, muitas vezes com um cargo de sendo um corista, um músico, um regente, ou até mesmo um obreiro. E isso é triste, porque eles estão ficando pelo caminho. Por isso é importante fazer uma reflexão de tudo que foi nos ensinado. Prezados, nós temos o de maior valor, o diferencial desta igreja. É o que nos diferencia do restante das outras, e eu não estou aqui para combater ninguém. Fui ensinado desde criança que não se combate ninguém, cada um siga o caminho que acha que é bom para si. Mas nós estamos aqui com algo que nos dá o diferencial. É a nossa doutrina e a nossa disciplina. Veja que nós temos um hino que o coral canta que diz assim: dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus. O restante fala de Jesus. Para nós foi dado o direito de falar em nome. Por quê? Porque foi Ele que formou essa igreja. Esta igreja é uma promessa dEle. Esta igreja foi formada por Deus, pela Mãe Maria Santíssima, e cumpriu-se todas as promessas de Jesus. Por isso nós não podemos ficar pelo caminho. Nós não podemos encruzar nossos braços. Nós temos que fazer o diferencial. Às vezes nós pensamos, somos tão poucos diante da quantidade de humanidade. Mas se nós formos justos, fiéis, sinceros e obedientes com tudo aquilo que foi nos ensinado, pode ter certeza, nós vamos conseguir fazer o diferencial. E o reino dos céus espera isso de nós. Todos aqueles, prezados, que tiveram um ministério aqui nesta terra dado por Deus, hoje estão no céu coroados. A parte deles está feita. E quando o irmão Aldo disse assim: a minha igreja está pronta. Porque nenhum de nós que aqui está, ou que passou por esse caminho, que conheceu esta mensagem, que conheceu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, vai ter o direito de chegar diante de Deus e dizer: perdão, eu não sabia. Porque todos nós sabemos. Quando o irmão Aldo disse a igreja está pronta, é porque tudo que tinha que ser revelado, pela parte de Deus e de Jesus, revelou até o dia em que o irmão Aldo esteve conosco. Daqui para frente é colocar em prática. Por isso é importante lembrarmos de tudo que foi ensinado. Por quê? Porque às vezes, prezados, os dias, eles estão cada vez mais difíceis. Muitos trabalham, muitos estudam. E isso é valoroso. E muitas vezes damos mais valor às coisas materiais e esquecemos do que é mais principal. Nossos filhos. Vejam que aqui neste boletim é mostrado para nós que o pai sai cedo, a mãe sai, vai um para o lado. Esses filhos muitas vezes ficam à mercê de outras pessoas. E hoje, infelizmente, os pais estão terceirizando a criação dos filhos. Aí quando eles vêm para dentro de casa, eles veem uma outra atitude, coisas que essas crianças aprenderam nos lugares onde estão. E quando perde essa criança, sabe o que diz? Santa Avó, Santo Irmão Aldo, onde eu errei? Errou que no passado não deu a atenção necessária. Não deu carinho, não deu amor, não deu um conselho. Eu sempre falo, prezados, se nós não tirarmos pelo menos 1 hora por dia para dar às nossas crianças, o mundo tirará essas crianças de nós em 1 hora, porque o mundo oferece muita coisa. E infelizmente é ilusão passageira. É como uma nuvem, ela vai, vem e some. E muitos desses jovens não conseguem mais voltar. E alguns voltam depois de tantos anos numa situação deplorável, que não precisaria estar daquela maneira. Por isso é importante, prezados, vamos lembrar de tudo o que nos foi ensinado. Aí nós seremos felizes, teremos famílias sólidas nesta igreja, teremos jovens preparados para exercer um ministério e tenho certeza o reino do céu se alegrará muito. Mas depende de cada um de nós, porque ensinamento nós temos de sobra. Vejam que aqui é mostrado para nós algo, prezados, que nos dias de hoje é um problema grave na vida das crianças. Aqui diz assim, que pais não vigiam a conduta dos filhos quanto ao uso indiscriminado do celular. Prezados, hoje nós temos crianças que eles deixam de se alimentar para ficar com o celular. E muitos desses pais, quando eu falo crianças, às vezes até de mais idade, a maioria desses pais não sabem o que eles estão olhando, o que está sendo ensinado. E eu não estou aqui fazendo uma apologia contra a rede mundial de comunicação, nós precisamos dela. Ela é muito útil. Mas também tem muita coisa que não presta. Ensina muita coisa errada. Certa vez, prezados, estava conversando com o nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, e naquele dia, relembrando com ele, que as coisas estavam mudando, que no passado era tudo muito difícil, até mesmo para o trabalho do coral.
Lá no início, os regentes vinham aqui na sede aprender 2 hinos e levar para a congregação. Logo em seguida, eles vinham aqui e gravavam esses hinos, foi ficando melhor. Logo em seguida, mandavam as fitas, voz da melodia, voz do contralto. Depois, começaram a largar algumas partituras. E em seguida, tudo pela internet. Eu falei para o irmão Aldo assim, irmão Aldo, hoje está ficando mais fácil. Hoje está tudo diante de nós, é muito mais fácil. Ele falou assim, está ficando mais fácil, né? Mas eu não gosto dessa internet. Eu falei, por quê, irmão Aldo? Ele falou, porque essa internet vai acabar com a nossa família e você vai ver. Prezados, quando surgiu os computadores na vida das pessoas e os DVDs, muitos coristas deixavam de vir no ensaio e deixaram da igreja para ficar em casa assistindo um filme. E muitas vezes os pais concordando com aquilo que os filhos impunham. Quando eu digo aqui, prezados, que o pai tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que dar atenção, tem que dar conselho, tem que dar ensinamento, eu não estou tirando a sua autoridade de pai e de mãe, porque lá na sua casa quem manda é o senhor pai e a senhora mãe. Lá tem que ser feito a sua vontade dentro da justiça. O filho tem que entender por que o pai diz não, e a maior virtude de um pai é saber dizer não. Porque o pai que sabe dizer não para um filho, amanhã Deus vai dizer sim para esse filho. E o pai que não sabe dizer não para um filho, amanhã Deus vai dizer não para o filho. Então é importante, prezados, vamos nos lembrar de tudo que foi ensinado, que só assim nós seremos vencedores. Só desta maneira nós vamos conseguir vencer as lutas de cada dia, e a situação ela está cada vez mais difícil, cada vez pior. O mundo oferecendo tantas coisas. Por isso é importante a família se reunir. Fazer algo, prezados, que nossos pais faziam no passado, que hoje está esquecido. Quantos pais se reúnem com seus filhos para escutar o programa Hora Milagrosa? Nós tínhamos horário para escutar o programa Hora Milagrosa. Podia ser a hora que fosse, o pai acordava e dizia, vamos escutar o programa, o bispo vai falar. A Armodete vai falar. Quando nós tínhamos qualquer problema, acontecia qualquer coisa, o pai dizia, a mãe dizia, faça o uso do óleo ungido e da água ungida, tenha fé. E eu lhes digo, prezados, porque sou prova disso, muitas coisas maravilhosas, grandes milagres aconteceram na vida desta família apostólica nos anos passados. Por quê? Pela fé, pela obediência, pelo amor de um com o outro, pelo respeito que tinham. Hoje, prezados, é muito mais fácil de ouvir o programa Hora Milagrosa. Qualquer celular que tem uma internet, você ouve o programa. Só que as pessoas estão esquecendo. Hoje, prezados, muitas vezes dentro de uma família fica o pai sentado de um lado, a mãe do outro, os filhos no quarto e um não conversa com o outro. Muitas vezes esta mãe ou esse pai manda quilômetros de distância. Bom dia, boa tarde, que Deus te acompanhe, que o irmão Aldo da Santa Avó te acompanhe, e esquece de dar bom dia e boa tarde para a pessoa que está do lado. Esquece do esposo, da esposa. Tem um carinho muito grande com as pessoas que estão distantes, esquecendo que do seu lado tem alguém que é muito importante. Não dá bom dia para o esposo, não dá bom dia para a esposa. Os irmãos levantam e deitam e acordam. Isso, prezados, há de se pensar. O que é de valor que a família está se acabando. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos ensinamento. E o meu maior medo é chegar um dia diante de Deus e Deus cobrar de mim e eu vou sentir na pele, porque eu tive ensinamento. Esse é o meu maior medo. Veja o que é triste, prezados, que muitas vezes os nossos jovens, eles não fazem questão. E não fazem questão de colocar em prática aquilo que é ensinado ou de entender aquilo que foi ensinado. Eu estava numa congregação e vejo o quanto é triste porque era um dia de Santa Comunhão. Nós íamos realizar uma Santa Comunhão. E eu estava descendo a escadaria para sair dentro do templo e eu vi alguns jovens atrás da cortina conversando e eu fiquei atrás da cortina. Sabe o que eles disseram um para o outro? Você acha que o irmão Aldo não quer salvar nós? Você acha que o irmão Aldo está preocupado onde eu vou, do jeito que eu visto, o que eu como, o que eu deixo de fazer? O irmão Aldo quer salvar nós. Em partes, ele falou a verdade. O irmão Aldo quer salvar a todos. Mas você quer se salvar? Entre salvar e querer se salvar é diferente. Deus não leva ninguém para o céu se não quiser ir. Então nós temos que entender
Ser apostólico não é difícil, é fácil, muito, muito, muito fácil. É só lembrar daquilo que o amado apóstolo ensinou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tenho algo diante de mim e eu tenho que analisar, eu tenho que ter vigilância e oração, perseverança. Isto é bom para mim? Não, então deixa de lado. Esse tipo de companhia para mim, jovem, é bom? Não, são companhias erradas, então eu deixo de lado. Por isso é importante refletir, prezados. Nós colocando em prática na nossa vida, pode ter certeza, nós vamos conseguir vencer as lutas de cada dia. Algum pai, alguma mãe pode estar pensando assim: pastor, mas eu fiz tudo o que o senhor falou e hoje o meu filho não está conosco. Mas se o senhor fez tudo, o senhor e a senhora têm a sábia consciência e a sua consciência limpa, que a sua parte o senhor fez, então tenha certeza que uma semente está plantada. Eu me lembro desde criança, a Armodete pregar dizendo: se pertence ao reino dos céus, vem pelo amor ou vem pela dor. Mas ele vem. Vejam, prezados, o quanto é importante o amor de um pai e de uma mãe, que muitas vezes, se não fosse o amor do reino dos céus, a intercessão do reino dos céus, perde-se as pessoas. Eu estive numa congregação alguns dias atrás, e conversando com um jovem casal, 20 e poucos anos, tanto ele quanto ela. Ela contou assim para mim: pastor, o senhor sabia que eu fui abandonado por pai e mãe com 4 anos? Com 4 anos eu fui morar com a avó. Ela falou assim: eu me criei revoltada. Eu não podia ver ser humano. Se eu visse as pessoas, eu partia para cima das pessoas, eu não tinha paz. E quando eu comecei a me entender por gente, eu me perguntava: por que eu não tenho um pai e não tenho uma mãe? Ela falou: eu já estava jovenzinha. Ela disse assim: pastor, eu tomava 15 remédios para um monte de coisas, consequências de eu não ter uma família, de ser jogada muitas vezes na casa de um avô, de uma avó, de um tio e de uma tia, uma criança com 4 anos. Ela disse assim: sabe o que me ajudou? Sabe o que clareou as minhas vistas? Sabe o que me trouxe alegria? O dia que eu fui na sede, o irmão Aldo disse assim: me dá um abraço, eu sou teu pai, você é minha filha. Ela falou: foi daquele dia em diante, pastor, eu consegui a entender as coisas e eu comecei a viver. Deixei dos remédios e hoje não preciso mais nada. Mas ela foi o dia que o irmão Aldo disse: me dá um abraço, minha filha, eu sou teu pai. Então vejam, prezados, o quanto faz falta um pai e uma mãe dentro de uma família. Se não fosse o irmão Aldo, aonde estaria essa jovem? Hoje está lá no coral da congregação dela cantando, ela e o esposo vivendo feliz. Outro fato muito importante, prezados, que eu presenciei numa congregação, vendo as ações do irmão Aldo nos dias atuais dentro das famílias para salvá-los. Eu estava conversando com um obreiro, um senhor de idade já, e ele falou assim para mim: pastor, eu estou muito feliz, porque a minha filha, depois de 25 anos, voltou para a igreja e trouxe todos os meus netinhos. Mas vejam o acontecido para que ela viesse para a igreja. Ela começou a passar por muita dificuldade financeira. Neste momento, este pai com o coração apertado foi e buscou ela e as crianças para trazer na casa onde ele mora. Neste momento, esta mãe começou a ouvir os hinos pelo YouTube. Todo dia ela ouvia os hinos. De repente ela começou a ouvir o programa Hora Milagrosa. E em seguida ela começou a assistir às reuniões online. Mas não ia na igreja. De medo, ela falou que ela tinha medo, que ela tinha vergonha, que ela achava que não iam aceitar ela, porque ela tinha saído jovem e fazia 25 anos que estava fora. As suas crianças, em especial um menininho com quase 5 anos, 4 anos e pouquinho, esse menininho dizia assim: mãe, vamos na igreja? Vamos na igreja do vô? E ficava convidando, E ela com aquele sentimento de não vão me aceitar, eu não tenho roupa, até que chegou ao ouvido das irmãs da congregação, as irmãs se reuniram, foram até lá, deram uma ajuda. Ela arrumou um serviço e quando ela chegou na sexta-feira do serviço, o menininho falou assim para ela: mãe, teve um homem aqui hoje. Ela falou: como assim teve um homem? Ele falou: teve um homem aqui. Ele entrou, foi lá no quarto, voltou e disse para mim e para o mano: vocês têm que ir na igreja. Aí ela ficou pensativa, ela falou: puxa vida. Ela foi e buscou uma foto do irmão Aldo. Quando ela levou a foto do irmão Aldo na frente dele, ele falou: esse aí, ó, esse homem teve aqui, esse aí de cabelo branco. Então vejam, prezados,
Hoje estão lá na congregação já há alguns meses, felizes. A gente vê a felicidade no rosto dela, aquelas crianças todas felizes. São 4 crianças. Mas vejam a ação do irmão Aldo na vida de uma família que estava totalmente perdida, por consequências da vida, por escolhas erradas, mas ainda resta uma esperança. Vamos dar valor em tudo que foi nos ensinado. Aqui diz assim: quando um casal se ama, ama seus filhos, e por eles se sacrificam, para que no futuro sejam pessoas de caráter, de respeito e úteis à sociedade e ao bem comum. É isso que o reino dos céus espera de cada um de nós, prezados. É isso que o nosso santo irmão Aldo, a nossa querida e santa avó Rosa, espera das famílias apostólicas. O nosso amor, a nossa dedicação, o nosso respeito, para que através desses atos nós consiga levar os nossos filhos, nossos jovens, para que tenham também uma família perfeita e através de tudo aquilo que foi aprendido, consequentemente, nós tenhamos famílias bem sustentadas nesta igreja apostólica e através de todas as nossas obras nós nos reunirmos e termos a grande família que somos todos nós. Fazendo as obras aqui, tenho certeza nós estaremos ajudando a salvar almas, pois este foi o objetivo na formação desta igreja. E cada um de nós, prezados, Deus espera muito de cada um de nós. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo confia muito em cada um de nós. E eles têm um amor muito grande em cada um de nós. Por isso nós não podemos falhar. Nós temos que fazer a nossa parte. Custe o que custar, e o céu não é de graça para ninguém. Nós vamos ter que provar para Deus que nós somos dignos de salvação, dignos de ter um anjo na nossa companhia. Por isso vamos lutar. Amém. Vamos ouvir com o nosso coral um hino com o título Um Importante Mandamento. Com amor sincero
Que a bênção, a graça e o amparo de nosso Deus, o Pai, de Jesus, seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Alto, esteja com cada um dos senhores, no seu lar, na sua família, nas pessoas que os senhores amam. Prezados, que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado, lhes trazendo paz, saúde e felicidade, que nada de mal lhes aconteça, este é o meu desejo. Chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço de coração pela presença de cada um dos senhores e lhes faço o convite, participe das nossas reuniões. A sua presença é muito valorosa. O reino dos céus nos ama muito e tem muita esperança em cada um de nós. E os santos e anjos estão aqui esperando cada um dos senhores para lhes dar o de melhor. E nós precisamos muito do amparo e da companhia dos santos e anjos. Agradeço ao nosso coral pelos hinos apresentados, aos obreiros que nos ajudaram para que essa reunião fosse realizada. De minha parte é um prazer estar com os senhores. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos para se colocar em pé. Vamos agradecer ao Reino dos Céus por esta oportunidade. Como no início, agora no término, todos em sentido de oração, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é e sempre será todo o poder e a glória. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, o tabernáculo santo que foi ungido para culto e adoração ao seu nome. Agradecemos por termos a oportunidade de aprendermos mais. Por mais que tenhamos conhecimento e tantos anos neste caminho, todos os dias é uma oportunidade de aprendizado. Todos os dias que o Senhor nos dá o direito do sopro da vida, é um dia que o Senhor nos dá para nos consagrar, nos santificar mais. Estamos aqui para agradecer ao teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Agradecer à Mãe Maria Santíssima, que tão jovem, acreditou na promessa do anjo, passou por todas as provações, mas foi fiel em tudo. Tudo o que prometeu ao anjo, ela cumpriu. Por isso ela é rainha dos céus, mãe do povo de Deus, mãe deste povo apostólico. E está presente neste momento, abençoando todo aquele que é fiel, sincero e justo. A Senhora Santa Vó Rosa também rendemos honra, adoração e gratidão, porque sabemos que a luta foi muito grande na formação desta igreja. Mas a Senhora foi coroada e venceu porque foi fiel. Tudo o que prometeu ao Divino Mestre, a Senhora cumpriu. Ao Senhor querido e amado profeta Santo Hermódo, também agradecemos de todo o coração. Hoje o Senhor está nos céus, mas está muito mais presente na nossa vida. E somos muito gratos por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. Em especial pelos conselhos e ensinamentos, pois o Senhor sempre disse, eu quero o bem de todos. Por isso vem dos céus, é para o seu próprio bem. Agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, porque sabemos que aqui foi feito tudo para a honra, louvor e glória ao reino dos céus e jamais para nós mesmos, porque sozinhos não somos capazes de nada. Peço ao Senhor, querido e amado profeta, que envie um anjo para estar na companhia de todos esses que irão para o seu lar, que tenham uma noite de paz e felicidade e que aqui amanhã estejam novamente todos unidos na mesma fé, no mesmo amor, para novamente realizarmos uma santa reunião. Peço ao Senhor que ouça as orações de cada um deles, porque cada um precisa de algo para si, para a sua família, para as pessoas que amam. Peço que dê a todos nós mais ânimo, fé, coragem, sabedoria e entendimento para colocarmos em prática na nossa vida esta verdade e sermos cada vez mais felizes e através dos nossos atos ajudar a salvar almas para o reino dos céus. Também peço por esses nomes que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que te pede, o que necessitam. Muitos estão passando por momentos difíceis na vida. O poder, querido e amado profeta, e os santos e anjos estão sob o seu comando. Mas tudo depende de nosso Deus, o Pai. Se for da vontade de nosso Deus, o Pai, sei que o Senhor enviará o alento para cada um deles. Tendo a certeza, firmado da fé e em agradecimento em tudo que foi feito aqui, e que todos estão aqui para exercer o direito de oração e tendo certeza que essas orações estão chegando diante do trono de nosso Deus e através do seu poder e do seu jugo estão voltando em bênçãos e graças para todos que aqui se fazem presente, que em nome desse Deus, do Divino Espírito Santo, de Jesus o nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, em teu nome, ó amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam em paz para todo sempre. Amém.